Pessoal, aqui pela imagem, vocês já podem sentir que vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta: vinho. E a gente está recebendo a sommelier Eduarda Figueiredo para nos falar, para a gente estudar juntos esse assunto. É só o começo, né? Porque estudar vinho é pro resto da vida. Ave Maria, então vai ser quantos saque pode aqui? Infinitos. Infinitas Vamos logo possibilidades. brindar. Vamos nós. Obrigada pela sua presença. Um prazer enorme. Mas assim, eu costumo dizer que é infinito, porque na última pesquisa são mais de 9 milhões de rótulos. São mais de 5 mil uvas. Imagine quando essas uvas começam a se misturar uma com as outras. Então, Eita, meu assim, Deus do céu. infinitas possibilidades. Por isso que é tão encantador, né? É quem começa. Quem não sabe como eu, é que quem está na ignorância vai que vai. Vai que vai. Mas Mas, velho, o quem importante sabe, é vai que vai, vai que né? vai. Eduarda, me diz uma coisa: como que surgiu essa ideia de uma confraria para mulheres? O Woman's Wine, né? Como é que surgiu Olha, eu essa vou te falar, ideia? foi de uma forma tão empírica, tão despojada. Éramos naquela ocasião, acho que 15 a 20 mulheres que gostavam de vinho. Nem éramos amigas. Tinha uma amiga que era amiga da amiga, que era amiga da amiga. Vamos se encontrar para tomar vinho? Vamos. A princípio queriam toda quinta-feira, né? Eu logo percebi que isso não ia dar certo. E a gente ficou uma vez por mês, né? O primeiro encontro foi com Biba, lá no Chicama. E Uhum. essa é uma das grandes características, né? Ter sempre um chefe associado. Né? Afinal de contas, o chefe e o sommelier, eles não andam separados, eles andam juntos, porque o vinho pede comida, a comida pede vinho. E essa é a brincadeira gostosa. Isso foi em 2017. Eu era uma grande curiosa do mundo dos vinhos, amava, mas ainda não era uma estudiosa do mundo dos Uhum, vinhos. Então, dali uhum. para frente, eu comecei a fazer diversas especializações, me formei em vários cursos, enfim. E aí a coisa realmente foi evoluindo, foi tomando uma proporção. Né? Hoje somos milhares de mulheres. E isso é muito bom. Eu me lembro quando eu fiz o curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, éramos 5 mulheres na sala. Né? E na última turma do ano retrasado, eu incentivei as mulheres a participar e foram 19 mulheres. Olha que Né? legal. E isso vem só crescendo, né? A mulher habitando esse mundo dos vinhos. Não sou feminista não, tá? Mas assim, é um mundo muito Muito masculino ainda. masculino ainda. Né? E aí, às vezes, as pessoas vêm discutir comigo, eu, digo, ó, eu mata a cobra e mostra o pau. Quando é que você chega num restaurante e o garçom lhe dá a carta de vinho? Nunca. Não, É dá sempre para pro, o homem. pro homem. Quando é que você chega num restaurante e a sommelier do salão é uma mulher? É, Raro. raro. Muito raro. Acho que aqui em Recife só nas entrevinhas. Por enquanto, Não, viu? e ela vem falar com o homem. É, Ou ele. eu normalmente falo com as mulheres, né? Eu adoro falar com elas, eu adoro falar para elas. Então, assim, o Humus Wine foi tomando essa proporção e hoje eu fico muito feliz em ver várias Por outras quantas mulheres. mulheres dá no encontro, assim? Olha, os encontros eram para 30, né? O último deu 60. Olha, Não dá para passar de 60 não, sabe por não quê? dá não. Porque mulher gosta de fofocar. Exatamente. O barulho, era a próxima pergunta. Mulher gosta mais de beber ou de fofocar? Veja, qual é meu intuito com os encontros do Humus Wine? E para quem já foi, vai concordar comigo, Eu né? já fui. Tem que ter o conteúdo. Tem que ter o conteúdo. Às vezes eu me esguelo lá, bato na taça e tal, peço Gente, presta silêncio. Gente, atenção, pelo vamos, amor vamos de Deus, a comigo aqui. Eu professora. preciso passar aquele conteúdo. Porque senão vira cachaça. Uhum, E para tomar cachaça ninguém precisa de mim. é. O que é que eu somei ali? Qual foi a semente que eu plantei ali? Nenhuma. Então, assim, eu insisto muito nessa história da harmonização, dos tipos de vinhos, dos temas, né? Para a gente deixar ali, despertar alguma curiosidade. Né? Lógico que não é uma aula, não é uma sala de aula. Né? Se fosse uma sala de aula, eu ia ser professora. Né? Não é esse meu propósito. Meu propósito é a gente realmente, primeiro, se dar o direito de sair da nossa rotina. Então, esse é um dos grandes propósitos do Humus Wine. A gente se dá o direito de sair dessa rotina de mãe, esposa, filha, dona Relaxar de um casa, pouco, né? empresária, relaxar um pouco. E esse momento de relaxamento pode ter um conteúdo E legal. conhecer outras pessoas, Exatamente, trocar exatamente. ali, tem um network natural. Esse network que o vinho gera mudou minha vida. Tá? E assim, quando eu vi isso acontecer comigo, eu disse, por que não proporcionar isso para outras pessoas? Então, vários negócios, várias conexões já foram feitas dentro dos Humus Wines também. E eu fico muito feliz com isso. Né? Tanto é que a gente abriu agora um braço em Maceió. Né? Hum, E
tá um sucesso lá, tá começando. Lá é como se fosse o Humus Wine de Recife há 5 anos atrás. 2000 Exatamente, exatamente. Nossa, Mas foram 80 pessoas no último encontro, quase que eu não conseguia é falar. uma micareta. Mais ou menos. Existe diferença no paladar, assim, do vinho que o homem toma e a mulher toma? Olha, essa pergunta, ela não tem uma resposta linear, né? Depende. E o mundo dos vinhos é encantador porque toda pergunta, a resposta é depende. Mas vamos tentar aqui afunilar para a gente chegar num raciocínio. A mulher é mais sensível, na minha opinião. Tá? Ela tem as sensibilidades aguçadas, Certo. né? Tanto no aroma, porque não é só paladar, é aroma e paladar. Então, independente de Então tem que ser. cheirar mesmo. Sim, tem que cheirar mesmo. Você Sim. cheira e depois você gira Gira e e cheira de bota, novo. e bota embaixo da língua também, não tem isso? Embaixo da língua é só remédio para dormir, não? Não. Tinha um que era para sentir amanteigado. Sério? Essa é nova pra Já mim. Viu como vi é isso. encantador o mundo dos vinhos? Já Todo dia a vi gente aprende isso. alguma coisa nova. Daqui a pouco eu quero aprender todo o traquejo. Tá bom, o ritual. O ritual. Sim, aí voltando à pergunta. Veja, uma coisa assim que eu percebo muito e hoje pra mim já é uma conclusão. As pessoas, independente de ser homem ou mulher, que tem rinite, têm muita dificuldade, tá? Isso é um problema na minha casa. Eu sou casado há 17 anos e faz 17 anos que eu treino meu marido. Ele tá começando a melhorar depois que começou a tratar a rinite. Meu Deus do Porque a céu. rinite impede essa conexão, É né? certo. É muito importante a boca e o nariz, tá? Eles andam juntos. Do mesmo jeito que a comida e o vinho andam juntos, a boca e o nariz andam juntos. Então, se você tem isso desconectado, é muito mais complicado. Mas, seguindo o raciocínio da mulher é mais sensível, as mulheres, na minha opinião, vão começar a dar show nesse mundo dos vinhos, porque elas acordaram para isso. Uhum. Né? Ela tem uma sensibilidade aguçada. Não é à toa que a mulher é mãe, né? E ela Verdade. desenvolve essa sensibilidade, ela prova a papinha do bebê para ver se está salgadinha desde pequena, ela prova isso aqui. Então ela foi ensinada desde, veja, isso é dos primórdios das nossas avós, bisavós. Ela sempre provava para os filhos, para o neto. O homem não desenvolveu isso, de provar, provar, Uhum. provar. E a gente adquire paladar provando. Tá? O Uhum. que a gente vai sentir ou deixar de sentir está arquivado na nossa cabeça, nas caixinhas. Então, um exemplo que aconteceu, a gente estava numa aula, né, com pessoas, professores do mundo dos vinhos e tal, e que aroma tem, e tal e tal. Alguém na sala de aula disse assim, a gente estava aqui em Recife, mas os professores eram de fora. Eu estou sentindo pitomba. O professor era o bambambam bam, bam dos bambambãs. Ele disse, pitomba? Ele não podia sentir pitomba nunca, porque não sabia nem o que era. E a missão para mim, né, rodar todos os sinais da cidade do Recife para arrumar uma Uma pitomba pitomba para ele para ele cheirar. cheirar. E realmente tem vinho que tem aroma, sabor de pitomba, né? Ninguém nunca tinha atinado para isso, isso não está em nenhum livro, porque pitomba não faz parte da vida daqueles escritores, Uhum. né? Então, você normalmente vai sentir o que está arquivado, Que está na sua memória, o que veio de gustativa, referência. exatamente. E aí, você falou um pouco assim das mulheres serem mais sensíveis, né? É, a mulher hoje em dia ela conquistou um espaço em que ela se permite estar num ambiente desse, que há alguns anos atrás era uma coisa impensável. Mulher, sai grupos de mulher, você vê muita mulher almoçando junta e bebendo. Você acha que houve essa mudança assim na sociedade, da mulher se permitir mais? Veja, independente do vinho, né, muitas mudanças aconteceram. Eu acho que a gente vê as mulheres, o homem sempre teve o happy hour com os amigos, né? Como eu habito o mundo dos vinhos já há algum tempo, eu também sempre tive o meu momento com as minhas amigas. Isso é muito mais um conceito e um combinado, né, do que se permitir. Uhum. Né? Eu fico muito feliz de ter um movimento onde eu convido elas a se permitir. Né? Então, por exemplo, nos nossos primeiros encontros do Wine, eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa meia-noite, tem hora para começar e para acabar, né? Todas Cinderelas, meia-noite em casa, no Senão viva máximo. abóbora. Não, exatamente. E eu me lembro que numa das primeiras ocasiões, eu estava em casa já, deitada, e me liga o marido. Ah, Cadê minha mulher? Eu disse, olha, cada um com seus problemas. O evento meu acabou, eu Deus do estou na minha céu. cama, dormindo. Aí, porque eu tô ligando para ela, ela não me atende. Aí eu liguei pra ela, né? Eu disse, olha, você tá onde? Ela disse, não, tô aqui e tal, não sei o que. Eu disse, pelo menos atenda seu marido, porque eu não tenho nada a ver com isso. A minha entrega de hoje já está finalizada. Mas, passado os tempos, um dia desse eu estava no shopping. E aí encontrei com um casal, ela vinha todas as confrarias e tal. Eu não conhecia o marido. E ela me apresentou, aí ele virou e fez:
Ah, por sinal, ele nem bebe. Ele virou e fez, ah, você que é Duda do Umas Wine. Aí me olhou assim, né? Eu, assustada, tava eu, meu marido e minha filha também. Aí eu disse, é. Aí ele disse, nossa, você devia fazer toda a quinta, ela chega tão bem em casa. Era É tudo o que eu mesmo. queria É uma ouvir. terapia. É uma terapia, exatamente. É uma terapia em grupo, É em né? grupo. Acompanhada de uma boa gastronomia, os menus são sempre pensados e são sempre exclusivos para aquele momento e harmonizados com vinho, né? Então é uma tacinha de cada vinho, uma coisa assim sutil, né? O conteúdo eu não abro mão dele. Às vezes vai chegando ali na harmonização da sobremesa, eu vou pensando em desistir, mas a harmonização de sobremesa é uma coisa tão fantástica. Eu não Aham, desisto nunca, aham. nunca. Elas desistem de mim, mas eu não desisto delas nunca. E tem assim, já teve ocasiões da pessoa passar do ponto. Já, já. Poucas, Certo. poucas, poucas. E aí? Inclusive, se ela estiver ouvindo, ela vai saber exatamente quem é, uma ou Sim. duas, assim, esporadicamente. Mas acho que nem foi por excesso de bebida, acho que foi muito mais pela ansiedade de estar vivendo aquele momento libertador do que qualquer outra Sei. coisa. Tanto é que já foi várias outras vezes e já foi com muito mais cautela, né? Porque percebeu que é uma coisa que pode acontecer sempre, né? E assim, independente da gente ter um evento oficial do Aham. Muswine, toda quinta-feira eu digo que é o meu plantão lá na Entrevinhos, né? É impressionante. Quando eu olho as reservas de quinta-feira, só tem mulher. Mulher, 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 mulher. Mesa para duas, mesa para quatro, mesa para 10, mesa para. Eu digo, nossa, hoje é a minha Olha que turma, né? legal. Eu não conheço nenhuma que tá ali. Às vezes a gente, né, aqui em Recife a gente tem mania de conhecer as Aham. pessoas, mas eu olho assim e disse, nossa, que legal, é um movimento já. Uhum. Né? Claro. Independente de ser um evento oficial do Muswine, já é um movimento. Isso configura um movimento. Né? Então é muito legal, realmente a mulher entrando nesse contexto, eu acho que ela se identifica muito com o vinho, Uhum. né? Uhum. Porque o Com vinho é uma certeza. bebida que você não precisa beber, né? A gente diz que vinho a gente degusta, né? A gente não bebe. É verdade. Então vamos até Vamos nós. degustar. Cadê a Sim. Aí harmonização? Tá vamos lá. saindo alguma coisinha pra gente harmonizar? Tem o Não. queijinho. É boa, com vinho branco vai O maravilhosamente queijinho, bem. deixa eu pegar ali. Eu tava só brincando. Segundo, como é? Segundo minha mãe, quem não chora não mama. Não é porque o queijinho é bom, que dá uma pauta legal. A formiga já estava tomando conta. Sim, Boa. vamos lá. Aqui a gente tem dois tipos de queijo. Ah, boa. Com vinhozinho. Ó, a formiga virada no molho de coentro aqui. Ó, aqui no Saque Pode a gente não para por nada. Nem pelo ataque de formiga a gente para. Mas vamos lá. E aí? O que é... Engraçado que formiga não devia gostar de queijo, porque queijo é salgado, né? Não sei por que ela tá Se fazendo isso. tivesse um melzinho ainda. Sim, vamos lá. Deixa elas aí. O que é que harmoniza mais aí com o vinhozinho branco? Veja, vamos falar de queijo, né? Estamos Vamos. aí. O famoso queijos e vinhos. O famoso queijo e vinho, o famoso fondue de queijo. Tem uma cena que eu acho muito interessante. A gente vai a Gravatar, né? Nessa época que vai esfriando aqui. E independente de Gravatar, ou enfim, em serras, em ambientes mais frios, onde se come muito fondue, né? E eu vejo uma cena que é a coisa mais engraçada da face da Terra. A pessoa normalmente pede o fondue de queijo, né, depois o de carne e segue no chocolate. Mas falando especificamente do fondue de queijo, já que a gente tem queijo aqui na mesa. Hum, E você olha, o movimento é esse. A pessoa bota o fondue de queijo. O que é o fondue de queijo? É um pão dormido, né? Ou certo. seja, um pão difícil de você deglutir, ele é mais É, maçudo, né? maçudo. Aí você bota ele lá naquele queijo altamente cremoso, que vai colar na sua boca inteira, certo? O que é que você precisa para desfazer aquilo que está acontecendo? Ou você começa a fazer assim, né? E é uma dificuldade para você engolir. É. Aí as pessoas vão e pedem vinho tinto, que tá friozinho, aí Sim. harmoniza o vinho com o clima. Beleza. Mas você precisa harmonizar, antes de harmonizar com o clima, você precisa harmonizar com a Com a comida. comida. O vinho tinto, diferente do branco, ele é rico em tanino. E a sensação que o tanino gera na boca, o que é que o tanino faz com a sua boca? Ele seca a sua boca inteira. Então é a mesma coisa que você botar uma empadinha na boca e dar um gole no vinho tinto. Aquela empadinha vai virar um bubalu ali na sua boca. Você não consegue engolir ela nem a pau. Isso é desarmonização. Então perceba, da próxima vez que você estiver num fondue, quando as pessoas estão comendo fondue de queijo Queijo, e peça o tomando vinho branco. tinto, elas estão assim, ó. É uma dificuldade enorme. O consumo de água dobra na mesa, porque ela precisa de água, senão ela não vai conseguir engolir aquilo nunca. Tá? Certo. Então, assim,
A mesma coisa quando você diz, vamos para uma noite de queijos e vinhos na casa de uns amigos. Você remete ao vinho tinto na hora. E aí depende. Qual é a regra? A regra não. Qual é a orientação? Porque no mundo dos vinhos não tem regra. O que é bom para você é o que é bom para você. Mas se eu tenho muita cremosidade, Certo, como esse que aqui é o caso desse, esse é um brie ou camembert? é um brie, É um brie, mas é um queijo cremoso, é um queijo né? cremoso. Se eu tenho cremosidade que vai grudar na minha boca, seja no queijo, seja no molho cremoso, eu preciso de alguma coisa que tenha muita acidez para fazer aquilo ali fluir. Na hora que flui, eu quero fazer de novo. Na hora que eu engasgo com aquilo na boca, tem alguma coisa errada acontecendo. Uhum. Tem gente que nem percebe, simplesmente diz, pô, a comida ontem não estava legal, a noite não foi legal, o vinho não era legal, enfim, ela não sabe nem muito bem Confunde, definir. confunde. Confunde a opinião. O fato é que não estava legal, né? Então essa cremosidade, essa coisa que cola na boca, eu preciso de acidez. O que é rico em acidez? Os vinhos brancos, os espumantes, os vinhos rosés, né? Ah, Duda, então o tinto não tem acidez? Tem. Um vinho sem acidez é um vinho morto. Uhum. Mas antes da acidez, o vinho tinto tem tanino, que os brancos não têm. Tá? Então Entendi. isso assim, isso é uma coisa muito, muito básica. Tanto é que as pessoas dizem, ah, branco com peixe, tinto com carne. Depende. Se eu esturricar a carne e ela ficar seca, não vai com tinto. Certo. Porque eu vou precisar levar ela de alguma Se for um forma. churrasco, vai De ter que ser o quê? branco, De quê? de carne. Não. Eu senti o churrasco de carne vai esturricar a carne? Não, sei lá, não fica mais Não, ponto do chefe, né? Queimadinha por fora, suculenta por dentro, né? certo. Afinal Aí, de contas, esturricou a carne só presta para ir pro lixo. entendi. Né? Então, assim, a gente que fica em cozinha de restaurante pensando em harmonização, o chefe e o sommelier só faltam infartar quando a carne vem, a pessoa diz, abre no meio e assa, né? Abre o filé no Eita. meio, a gente faz aquele filé alto, todo suculento. Veja, aquilo ali é suculento, não precisa sangrar não, tá? O Uhum. sangrar não é bom para o vinho, né? Nem é bom para a carne, que na hora que sangra você tirou toda a suculência da carne. Então existe uma técnica que você sela ela por fora e aquele suco fica dentro. Aquilo ali é proteína pura, é a proteína da carne, não é sangue. E aquilo ali para o vinho tinto, veja, é o que os argentinos fazem. Né? Eles jogam a carne suculenta na boca. Quando você morde a carne, você fica quase querendo babar. Aí você bota o vinho tinto seca e leva. É o contrário do que acontece com a cremosidade e a acidez. Então, aqui, se a gente fosse escolher, a gente iria aqui nesse queijinho. Com branco, sim. Com Vamos lá, branco, vamos sim. provar. É uma cremosidade, né? E aí, assim, já que você vai provar, aí fica a dica, né? A harmonização Ah, é na boca, que poucas pessoas sabem. Você vai dar 2, 3 ah, mastigadinhas e vai jogar o vinho por cima. peraí. É na boca que eles interagem. Eu nem posso fazer, que senão eu vou conseguir ficar falando com a boca cheia, né? Por quê? Pode? Então pode. A dona da casa liberou, então Peraí. senhora. Eu tô falando que é entrevista. Tá. Tô aqui com. Aí continua. Percebe que o queijo vai grudando e o vinho vai levando, aí você vai de novo. Minha gente, que dica, viu? Zero queijo na boca. Não Zero precisa queijo, foi. ficar limpando, nem, né? Zero queijo na boca. Aí o que acontece? Dá vontade de fazer de novo, né? Dá. E Aí, é essa a brincadeira, entendeu? e aí vem. O vinho engorda. Não, o vinho vai lhe levando a algumas tentações, né? Na verdade, a minha resposta para essa pergunta é se vinho engordasse eu era obesa. Tá aí a resposta. E aí, foi uma dica, assim, essa dica para mim foi a dica de milhões, né? Uma dica de um nutricionista que disse assim, Duda, o vinho é carboidrato, Uhum. né? Porque ele vem da frutose, né? Veja, é açúcar da fruta, né? E ele já é o carboidrato. Então, na hora que você estiver comendo o carboidrato, tomando o carboidrato, vamos dizer assim, evita carboidrato no prato, então você tem carboidrato mais carboidrato. E eu me policio hoje para quando eu estou tomando vinho só comer proteína. E aí, Certo. se você for, né, estudar, você está ali na França, fui para uma feira de vinhos na França. Aí você olha, todo mundo tomando vinho, segunda-feira, terça-feira, todo mundo em restaurante comendo, todo mundo magro. Por quê? Abre um cardápio na França. Vê Certo. se tem risoto, espaguete. O máximo é uma batatinha solteira. É uma proteína muito bem feita, que acompanha sempre legumes, saladas. Né? Você não tem ali risotos, massas. Né? Então, se você pensar nos grandes países que se consome vinho diariamente, Uhum. você não tem esse excesso de carboidrato, exceto na
Itália. Na Itália? Ah, sim. Impressionante, Eita. né? Aí não me pergunte É como é que eles pizza, conseguem ser magros, aí eu não sei. ali Não sei, é um caso a se estudar. deve ser muita ginástica depois. Veja, não sei, não sei, É, não sei. realmente, o italiano Mas até em Portugal, que hoje é o maior consumo per capita do mundo de vinho, né? Chega a 52 litros per capita, isso é um dado é assim, mesmo 52 litros per capita. Nós, Brasil, 2. dois. 2. É. Quem ganha a cerveja? Somos um país cervejeiro, né? Então, o vinho começa a roubar a cena da cerveja, mas assim, ainda, né? Que E coisa! as cervejarias começam a ficar preocupadas com isso, porque eles olham a longo prazo, Aham, né? Daí a aham. Ambev comprou no vinícola. Então, o vinho veio para ficar. É essa mensagem que a Ambev dá na hora que ela compra uma vinícola, Sim. né? Na hora que ela bota vinho dentro daquela entrega rápida, que era só de cerveja, né? Então o vinho veio para ficar. Tá? E ele é protagonista hoje, porque todo mundo quer saber um pouquinho de vinho, todo mundo quer num jantar se viu um vinho, explicar por quê, né? Todo mundo quer protagonizar um pouco Pois no mundo dos é, vinhos. eu queria umas dicas assim para mim, por exemplo, para eu me amostrar. Mas eu cheguei num jantar, aí eu sempre digo assim, que ninguém pode contestar. Esse vinho me lembra as orquídeas da casa da minha avó. É uma boa saída. É uma boa saída. Esse vinho é um vinho justo, né? É, são Que- coisas muito subjetivas, né? Então, o Naquela que mais mesa, que eu posso falar? naquela O que mais mesa, que eu posso falar? naquela mesa, quantas pessoas foram na casa da sua avó? Ninguém. Então pronto. A verdade é a verdade. Que mais que eu posso falar? Assim? Certo, mas quando você diz esse vinho lembra as orquídeas da casa da minha avó, é verdade? Não, Ah, tá. Então na não, não é verdade não é a verdade. verdade. Não, não é verdade. É para eu dizer que eu entendo do vinho. Tipo, eu sempre digo a palavra, que nem sempre é, e eu não sei. Aí eu faço. Nossa, tem uma coisa frugal aqui. Tem uma coisa frugal. Frugal. Vamos definir o que é frugal aí para quem está assistindo, né? Um tom de frutas. E sempre tem, né? Porque é uva. É, engraçado que o vinho tem tudo menos uva, né? Sim, vai, explica isso Esse é um aí. dos defeitos do vinho, né? Se você estiver tomando um vinho tinto, especificamente, e sentir cheiro de uva, é um defeito. Você inclusive pode devolver no restaurante. Qual é o vinho que tem cheiro de uva? Os vinhos de mesa. São feitos com uvas de mesa. Os vinhos feitos com as uvas finas, que são as uvas vitiviníferas, as mais famosas. Cabernet Sauvignon, Carmenet, Merlot, Pinot Noir, enfim, são centenas. Ela tem tudo, menos o cheiro de uva na taça. O Uhum. cheiro de uva remete a um defeito do vinho. Olha aí, ó. Tá? Sentiu o gosto frugal, pede para trocar. Não, frugal de É outras porque a frutas. gente não sabe, Não, né? O você que é vai sentir frugal. frutas vermelhas, você vai Certo. sentir cassis, Uma você vai nota de sentir frutas cajá. negras, cajá nos brancos. É uma regra muito básica, assim. Os Sim, vinhos brancos sempre vão remeter a frutas brancas. Os brancas. vinhos tintos sempre vão remeter às frutas escuras, Ah, vermelhas, pronto. frutas Posso meter uma negras, né? berinjela? Posso meter uma Não, berinjela? não, berinjela não. Berinjela não. Berinjela, Nossa, inclusive, esse harmoniza. vinho É aqui bem. me lembra cheiro de Não, berinjela. não, não. Não, né? Berinjela não. Então pronto. Mas me lembra a geleia que minha avó fazia É, de não mirtilo. é boa. É. Não é boa Me essa lembra minha aquele creme de técnica. cassis, aquele creme de papai quando você bota o cassis, né? Você vai para as frutas negras, né? Pra gente aqui do Nordeste é muito difícil sentir frutas negras porque a gente não tem tanta opção, É, né? Não é um sinal de São Paulo ali que você vê framboesas, mirtilos, né? amoras. Amoras e tal. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com amora, né? E aí eu comprei uma caixinha de essência só de amoras. Amora madura, amora verde, amora... Tem as caixinhas de essência que você vai treinando também, né? Quando você tem dificuldade com as coisas que são muito comuns no mundo do vinho, você treina. Tudo é treino, Uhum, né? uhum. Lógico que tem gente que precisa treinar muito mais. É aquela velha história, né? Eu tava com uma amiga minha, Duda, eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos. Um não senta para estudar e só tira 10. A outra, coitada, estuda a tarde todinha, aí tira 6, 5. É dom, né? Então tem gente que tira uma música no violão É, sem nem ter estudado, sim, né? estudado. Então vinho tem muito isso, você tem um dom e esse dom está na língua, tá? Então a Como, sim, língua, vamos lá, estamos no restaurante. Como é que é? Como é que começa assim? A rolha. Cheira a rolha? não, Não.
A rolha não quer dizer muita Não coisa. quer dizer nada. A rolha, ela quer muito mais dizer pela aparência do que pelo cheiro. Se ela se É? esfarelou, né? Se ela alguma coisa aconteceu, mas a aparência dela quer dizer muito mais coisa do que. Então a gente só dá uma olhadinha A para ver gente se ela vai dar uma descobriu. apertadinha nela para ver se ela tá flexível, né? Aí como é que a gente. Aí o garçom serve um pouco, né? O garçom serve um pouco para quem Alguém pediu, né? prova para quem pediu. E aí a gente pega na taça com. Não, a gente pega na haste, de Pega qualquer na forma, mas haste na haste. E por que e a haste roda existe? Por que a haste existe? para segurar. É. Mas por quê? Podia segurar aqui, como muitas pessoas seguram. É para não esquentar. Exatamente. Somos mulheres quentes e precisamos segurar na haste. Né? A mão, Aí, às vezes, está com muito perfume e isso aqui é um cristal fininho. Né? Então, a haste existe para segurar. Eu digo, tem gente que, olha, na confraria, né? Ainda vejo, tá desde o início da e confraria, assim, e aí segura assim, aqui. e assim. Horrível. Enquanto mais abraçar, pior. Né? E aí eu vejo lá de longe, né? Eu disse, olha, você sabe por que a taça de vinho tem pé? Por um motivo muito parecido. Por que a xícara tem asa? Por que a xícara tem asa? Já parou para pensar? É para não queimar a mão. Para não queimar a mão. Exatamente. Então a xícara tem asa para não queimar a mão. E a taça tem pé para você não esquentar o vinho. Então elas têm um porquê de existir. Elas não estão ali de enfeite, não. Né? A É, gente não toma café assim. verdade. Pronto, aí essa eu resolvi. Desde o dia que eu disse a ela que a gente não toma café assim, nunca mais Nunca ela me mais fez teve isso. Quando é que a gente pega assim? Normalmente a gente pega assim. Se viu o vinho muito gelado. Né? É a forma de eu trazer ele para a temperatura. Eu para aqueço dar ele uma com a minha aquecida. temperatura. Né? E o vinho gelado, o vinho branco, o O branco ou o tinto. tinto. Às vezes a gente vai tomar vinhos brancos mais encorpados, mais envelhecidos, ele termina vindo gelado demais. Veja, o que acontece é o seguinte, quando eu sirvo um vinho quente, eu tô frita. Porque eu não consigo botar gelo dentro dele, para gelar. Tu acredita que eu boto? Não, não acredito não. Pode cortar essa parte aí, viu? Pode Um cortar, eu vou gelinho, me um embora. gelinho, um Eu vou me gelinho. embora. Um Não, gelinho não, para refrescar. não. Eu vou me embora. Existe vinho para isso, né? São os vinhos ices que são mais concentrados, são feitos para diluir. Mas veja, o enólogo passou ali, no mínimo, 1 ano, 2 anos, fazendo um néctar para você tomar. Você vai jogar gelo dentro. É a E o mesma coisa. morango? O que eu E mais o vejo. morango? Não, veja, o morango é menos mal, Entendi. tá? Mas o que eu mais gosto é, eu vou tomar um vinho branco, eu quero botar alguma coisa dentro dele, congela a uva. Congela a uva. Eu congelo Boa muito uva em casa, ideia. não para botar dentro do vinho, mas, por exemplo, quando você vai passar de um queijo para o outro. Né? O japonês usa muito o gengibre, né? Você Sim, sabe que aquele para gengibre é quando você vai neutralizar, passar é. para neutralizar. Então, a uva congelada, você neutraliza o seu paladar para o outro, a uva verde Uhum. congelada. Sim, sim, é uma delícia. Eu como uva verde. Eu Na como minha todo tabinha de tipo de frio sempre uva. tem uma uvinha congelada. Não na tábua de frio, mas eu como É quitute. muito bom É na tábua de muito frios, porque bom. uma tábua de frios normalmente tem embutidos, né? E tem uma berinjelazinha, tem. Aí você vai neutralizando o paladar para passar de uma coisa para outra, sem tirar a crocância, né? Crocância é vida, né? Ó, Duda, me diz uma coisa. A gente sabe que hoje em dia tem muito essa coisa de oferecer rótulos caros. Quando você vai na casa de alguém, assim, e a pessoa, vamos dizer, gostar de valorizar aquilo, o que que você acha, assim, desse Veja, comportamento? o que acontece é o seguinte: a gente habita ainda um mundo muito desconhecido, né? Para a grande maioria das pessoas. E as pessoas acham que se vir as grandes marcas, né? Os grandes rótulos, que todo mundo sabe quanto custa, é legal. Né? Eu acho que mais legal é a pessoa conhecer um pouquinho mais, garimpar um pouquinho mais para se ver uma coisa diferente. Uhum. Porque vamos voltar lá no início. O vinho é um mundo infinito. São mais de 9 milhões de rótulos. Se você quiser conhecer um pouquinho, tome um diferente todo dia. É o meu conselho, é outra pergunta que eu respondo muito. O que é que eu Certo. faço para começar? Eu disse, pare de comprar caixas e caixas do Do mesmo vinho, mesmo vinho. que você vai conhecer nunca. Você vai achar que vinho é aquilo. Porque vinho é completamente diferente, por exemplo, de uísque. Né? Estamos em Recife, a maior consumo per capita de uísque, tarará, tarará. O consumidor de uísque, ele consome a marca do uísque. Porque ele espera exatamente aquilo que ele já está guardado no paladar. Sim. O consumidor de vinho é diferente, ele está aberto a novas possibilidades, a novas descobertas. Então pare de repetir. Ok. Tome um vinho diferente Varie. sempre. Varie de região, varie de uva. Busque uvas diferentes.
Eu tava conversando com uma pessoa e disse, pô, eu conheço muito de vinho, eu já tomei não sei quantos Cabernet Sauvignon. Eu disse, mas então você só conhece de Cabernet Sauvignon. Inclusive, você poderia até me dar uma aula de Cabernet Sauvignon, talvez você conheça mais Mais do do que que eu, eu. né? Aí eu perguntei, da onde saem os melhores Cabernet Sauvignon do mundo? Na verdade, ele tomava rótulos, ele não tomava Cabernet Sauvignon, Uhum. né? Então, o que acontece é como no mundo da moda, né? Quando você compra marcas, você paga pelo produto, você paga pela marca, Porque tem né? muita gente que gosta de se amostrar. No mundo dos vinhos, isso assim está empestado, né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a estudar, começam a se interessar pelo assunto, vem a besteira que estão fazendo, Uhum. né? Então, o meu papel, por exemplo, na importadora, né? Eu sou consultora de uma importadora, sou consultora de portfólio, esse cara é bom, eu quero o vizinho dele, que está no mesmo terroir, mas que custa um décimo do preço. Certo. A minha brincadeira é essa, é garimpo. Que Né? E a gente vai legal. trazendo coisinhas diferentes, coisinhas Ah, é muito diferentes, coisinhas diferentes. interessante. Dá Ah, é vontade muito legal. É de muito legal. E começar. sabe o que acontece? Eu adoro pegar essas pessoas quando me convido para casa delas. Eu disse, ó, hoje a gente vai tomar isso, isso, isso. Eu disse, o meu trouxe as cegas. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu botar o seu as cegas, tem papel laminado aí. Vamos cobrir o seu também e eu vou lhe servir duas tacinhas. E a gente vai dizer quem é o melhor, sem saber. Nem eu sei, nem você sabe, nem ninguém que está na mesa sabe. Aham, aham. Interessantíssimo essa brincadeira. A gente arruma cada coisa, É, imagino. alguns inimigos de vez em quando, Os mas inimigos. Sim, aí vamos lá, voltando pro restaurante. Aí o cara serviu aqui, eu pedi o vinho, aí eu tô aquela cheirada, como é? por Nariz que vai? cheira? Por que cheira? Tem ideia de por que cheira? Não, por que cheira? Existe uma doença na rolha Hum, chamada buchonê, hum, que a gente diz cheiro de rolha. hum. Na verdade, é um cheiro de mofo. É uma doença, é um fungo que dá na rolha, por isso que as pessoas cheiram a rolha. Só que com o andar da carruagem, a gente descobriu que esse cheiro nem sempre dá na rolha. O fungo é na rolha, mas o cheiro é no vinho. É por isso que a gente cheira, para saber se ele está buchonê. E como se todo mundo conhecesse o cheiro. Esse é um dos cheiros mais difíceis, assim, da gente mostrar, até quando a gente está dando aula, está fazendo confrarias, porque, assim, é muito raro de acontecer, em 5% dos rótulos no mundo acontece, mas acontece. Semana passada pegamos um, e quando pega, é assim, vem ver, Vem chama ver, todo vem mundo para ver. sentir. Mas pra gente aqui é muito fácil de definir. Sabe quando você abre aquele armário que está fechado há um tempão, aquele cheiro de mofo, Sei, que é muito desagradável? sei. Pronto, é um vinho com cheiro de mofo, né? Isso não vai embora, tá? Existem níveis muito sutis e tem gente que percebe, tem gente que não percebe, dá para tomar, mas existem níveis, aquele casaco que mofou mesmo. Não dá nem Certo, para mandar para certo. lavanderia. Então é para sentir o cheiro do mofo. Se Exato, tem, para ver se você tem algum defeito, né? aí você roda. Roda por quê? Roda para dar uma misturada. Não, não. Misturar o quê? Não É vinho. sei. Com vidro. Não, a gente roda porque, veja, imagine que eu abri um vinho que está trancado. Por 6 meses, Ah, 1 ano, para 2 anos, três oxigenar. anos, ele precisa respirar, né? Ele está Hum, trancado. Então ele rodou. precisa realmente oxigenar. Aí bebe. Aí bebe. Aí roda de novo, é? Não, e aqui a gente vai buscar acidez, né? E a acidez a gente sente nessa partezinha da frente. Perceba que se tem um sommelier na mesa, se tem uma pessoa que entende de vinho, toda vez que ele der o primeiro golezinho no vinho branco, ele faz assim. Por quê? Eu sinto acidez aqui. É, Eu tô falando com é. você e eu tô quase É aqui. cuspindo, né? Então normalmente a gente verte a cabeça assim um pouquinho para frente. Fale comigo pra você ver se você não tá salivando aí. Se você não tomar cuidado, Tô, vai cuspir ao vivo. tô. Então é isso aí. A gente normalmente verte a cabeça para sentir essa acidez, Não tem né? um negócio pra botar no dente assim, fazer Aí é assim. tanino. Aí é tanino. Aí é tanino. Aí, É outra sensação. aí tem que botar pelo meio do dente, é? Não, você normalmente bota na gengiva para sentir colar, né? Hum. Exatamente. Esse colar é do tanino, né? Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem acidez, acidez. Né? Uma uva Pinot Gris muito levinha, combina muito aqui com o nosso clima. Uma uva para toda Ah, eu hora. adoro Pinot Ah, eu Gris. adoro também. Uma uva para toda hora. Ó, me diz uma coisa, tem muita, tem as principais regiões de vinho do mundo, né? Assim, Portugal, França, Itália, enfim, se a- Brasil. Brasil. Existe, ainda existe muito preconceito com vinhos, por exemplo, da Califórnia, que é um Não, é lugar que tem vinhos maravilhoso. maravilhosos. Preconceito zero. Já se chegou num patamar que Com a Califórnia nunca teve muito preconceito, não. O preconceito com a Califórnia é o preço que ele chega no Brasil, né?
Então, o bom vinho californiano você vai lá e toma, né? Porque ele chega aqui, a gente vai até fazer um evento sobre vinhos das Américas. Vai ser um Wine Day, dia 6 de julho, vai ser muito legal. E a gente conseguiu inserir Américas normalmente é Chile, Argentina, Uruguai, inserimos o Brasil no contexto, vamos ter grandes Sim, produtores. falando de E Brasil, né? conseguimos inserir os Estados Unidos, conseguimos trazer Ah, vinhos que americanos. legal. E, inclusive, vamos trazer um vinho super renomado que participou de vários concursos recentemente e tal. Né? Mas, assim, a grande dificuldade com relação aos Estados Unidos, o grande É o produtor é a preço. Califórnia, é a gente trazer, porque eles fazem vinho e eles mesmos consomem. Uhum. E não fazem a mínima questão de vender no Brasil. A mínima. E a gente vai trazer um vinho bem, bem, bem premiado. Ah, eu quero ir, dia 6, é? 6 de julho. Ah, eu vou É anotar um aqui, se ainda programa das tiver 14 às vaga. 18, uma tarde, aí não é Humus Wine não, é um evento da Entre Vinhos, uma tarde de música, gastronomia e vinhos, das 14 às Que 18. massa, É bem legal, é bem que legal. massa. É, o vinho do Porto é sempre muito polêmico, né? Tem quem ama e quem odeia, assim. O que é que leva? O que é que tem ali que tem aquele sabor tão forte? É, o vinho do Porto é um vinho que ele entra numa categoria chamada vinho fortificado. Né? Para não ser muito chata, né? Todo vinho sofre um processo de fermentação, transforma em álcool. O vinho do Porto, ele além de sofrer esse processo de fermentação, esse processo de fermentação é interrompido no meio para deixar açúcar, ele é mais doce, né? E é acrescentada ali uma aguardente vínica, Hum, tá? Que é uma aguardente feita de vinho, tá? Justamente para aumentar esse ó, teu alcoólico. Então eu deixo o açúcar da fermentação e acrescento essa aguardente vínica, para dar potência mesmo a ele, né? Eu não sou muito fã de vinho do Porto, aham, né? Eu gosto dos vinhos, dos vinhos do Porto mais envelhecidos, porque eles são mais elegantes, são mais sutis. Eu sempre vou para esse lado da elegância no mundo dos vinhos. Eu não gosto certo, daqueles vinhos muito, eu sei. tá? Então, vinho do Porto 10 anos, 20 anos, 40 anos. E uma coisa que eu sou fã, que poucas pessoas conhecem, muito comum em Portugal, é o Porto Branco. Né? Ah, tem o Porto Branco, É, é? delicioso. Ah, é? Delicioso, delicioso, Ah, delicioso. eu vou para Portugal agora, eu vou No pedir meu último lá. evento, inclusive, eu terminei a harmonização da sobremesa com o Porto Branco. Mas ele serve muito como aperitivo também. Você toma um Hum, drink chamado Porto Tonic. Né? É o vinho do Porto, tônica e um limãozinho. Aí cada um tem sua receita lá, né? que É delicioso interessante. e perigosíssimo. Né? Porque a partir do momento que você pega uma coisinha docinha, É, bota um limãozinho, bota um gelinho, vai que meu vai, Deus né? do céu, vai que vai. Vai que vai, vai que vai. É, você já ouviu falar, isso eu já vi acontecer, de que o vinho branco tira a mancha do vinho tinto? Eu já ouvi falar, nunca testei. Nunca testou? Nunca Pois eu testei. já testei no E tapete. tira? Tira. Pô, já sei o que fazer com os restos dos meus vinhos brancos. Antigamente eu fazia risoto. Pronto. Agora você vai limpar tapete. Eu dei outra solução lá em casa. Hum, Tirei os tapetes. é boa. Porque vivia tudo assim, ó. O seu marido com É, rinite? vivia tudo pingado. Vou botar o tapete de novo e vou dar uso às garrafas de vinho branco. Ó, e por que que em Tem casa... alguma uva específica para esse vinho branco tirar? Ai, eu já não sei. Aí você já tá querendo que eu saiba demais. Meu conhecimento aí Mas viu é... que o mundo dos vinhos é sempre uma troca. É sempre uma troca. É, Alguém sabe de alguma coisa que você não sabe e vice-versa. Né? Então não tem essa história. Eu entendo de vinho. Ninguém entende de vinho, não. Todo mundo quer entender de vinho. E vai aham, estudar o resto da vida e vai entender nada. O importante é a gente aprender alguma coisa e se divertir. Ponto. é verdade. E por que que não se serve vinho tinto em casamento? Não se servia, né? Tá se servindo já. Tá servindo? Tá, tá. Veja, o vinho tinto. Vinho é uma bebida. Na verdade, vinho é uma bebida no Brasil, né? E na Europa é alimento. Faz parte da cesta básica, inclusive em alguns países. Mas estamos no Brasil, vinho é uma bebida alcoólica classificada ali, né, supérflua dentro de todas as outras. Estamos brigando, isso é uma briga antiga já, para transformar vinho em alimento no Brasil. Mudaria o consumo, mudaria a indústria do mundo dos vinhos no Brasil, e essa briga é uma briga que ela está bem perto de se concluir para o bem ou para o mal. Mas o vinho não é uma bebida para você tomar em quantidade. Então, assim, você vai para um casamento, é uma festa que vai durar ali horas. Horas. Certo. Então, como a gente atende muito casamento, o que é que a gente tem indicado? Por outro lado, você tem aqueles convidados
mais, numa faixa etária mais elevada, Mais que quer antigo. tomar seu vinhozinho. Então, o vinho, ele acompanha o quê? Comida. Então, a gente tem indicado o vinho tinto para quando sai o jantar, Certo. né? Tá bom. Mas em muitos casamentos, né, a gente lançou um produto aqui, que é uma coisa que está acontecendo muito em São Paulo, de um wine bar no casamento, Ai, né, que com o sommelier legal. presente. Do mesmo jeito que tem os drinks, normalmente está ali do lado, né, uma champanheira com os brancos, espumantes. O serviço de espumante e volante continua, tá? O wine bar não Certo. dá conta de atender todo mundo. Mas quem quiser um pouquinho mais, a gente E vai aí estar ele ali faz o sugerindo. quê? Ele mistura com alguma Não, ele coisa ou mistura com não? nada. Ele simplesmente a pessoa chega lá e diz, ó, eu peguei aqui essa entradinha, um camarão, o que é que você indica? E aí você tem ali duas opções de espumante, duas opções de branco, um rosé, um tinto e o tinto. Ah, o tinto reserve para esse momento, para aquele momento e tal. É uma interação, né? Que legal, diferente. Para as pessoas aprenderem um pouquinho a tomar vinho, Uhum. né? As pessoas não sabem, na sua grande maioria, não sabem tomar vinho. E aí o que é que acontece? O vinho tinto tem tanino e o branco não tem. Estou esperando só você me perguntar por quê. Ah, eu quero saber. Mas o tanino aquece o corpo, né? O vinho tinto é termogênico, né? Se poderia até servir como pré-treino, desde que você não treine de manhã, mas o fato é que ele eleva a temperatura do corpo. Tanto é que, assim, várias pessoas sentem esquentar a orelha, tem gente que fica meio vermelha, né? O vinho tinto ele aquece o corpo. E aí você tá ali numa festa e tal, alguma coisa que você quer aquecer. Normalmente a gente toma bebida com gelo, Para né? Um espumante refrescar. estupidamente gelado. Por quê? Porque é uma festa que dura muito tempo, né? Então, assim, mas para o jantar, né, principalmente aqui, que a gente, o jantar é sempre filé, né? É, é. Tem que ter um vinho tinto, né? O vinho branco não vai conseguir acompanhar. O espumante é um coringa. Uhum. Ele termina indo do começo ao fim. Sim, e por que não tem tanino? O O branco. branco, na verdade, o tanino, ele está na casca da uva, né? E o branco é feito sem a casca. Tá? O branco é vinificado sem a casca e em 99,9%. A gente nunca diz em 100%, porque no mundo dos vinhos, nesse exato momento, tem alguém criando alguma coisa nova. Certo. Então a gente nunca diz que é soberano. Mas o tanino está na casca da uva e o branco é feito sem casca. Tanto é Uhum. que eu posso fazer vinho branco de uvas brancas, mas eu também tenho muitos vinhos brancos de uvas tintas, né? A Pinot Grigio, por exemplo, que a gente está tomando aqui, ela é uma uva branca, mas o nome dela é Pinot Grigio. Grigio em italiano quer dizer cinza, né? Que é o Pinot Gris em francês, né? Que quer dizer cinza. Ela é uma uva branca, mas ela tem a casca toda cinza. Uhum. Ela é toda acinzentada, por isso que é Grigio. Que Grigio quer dizer cinza, né? Então ele é uma uva tinta. Não, ela é uva branca, mas que ela tem a Ah, casca toda cinza. certo, Se eu vinificasse junto, ele não ia ficar jamais dessa cor. Se eu certo. jogasse a casca com tudo junto. Mas a gente tem muitos vinhos brancos feitos de uvas tintas, sem problema algum. Não sabia. Olha aí, gente. É que que nem eu, que não entende nada, está sendo uma aula. Quando a gente vai dar um presente, a gente de vez em quando compra um vinho para dar de presente. Como é que a gente faz para não errar? Veja, aí você agora, essa resposta para mim assim, é muito direta. Bordeaux, Bordeaux e Bordeaux. A França é a França, é o berço do mundo dos vinhos. É de lá que vem todo o resto, né? Inclusive, ela é muito grata ao Chile, que salvou ela, né? Em algum momento, acho que dá outro podcast para a gente falar sobre isso. Mas, assim, a origem das principais uvas do mundo é a França, né? Uhum, As técnicas de vinificação vieram de lá. França é França. Bordeaux. Podia ser Borgonha também, mas aí o ticket aumenta muito. aumenta. É, Então, bordozinho, sempre, sempre, olha sempre, aí, a dica até sempre, para mim, viu? Porque eu sempre, não sei escolher, sempre. não. Eu sempre dou Bordeaux e as pessoas ficam encantadas. E todo mundo acha, eu vou dar um Bordeaux, tem que gastar 300, 400. Não, 150, 160, você acha excelente Bordeaux garimpados. Uhum. Garimpados. E assim, o meu ponto forte é garimpar Bordeaux, porque eu sou alucinada, né? Me especializei em França e quando quiser dar um presente, liga pra mim. Compra mim. Não, liga pra mim que eu vou te indicar. Se quiser comprar, melhor ainda, Melhor mas ainda. antes de vender vinho, eu sou sommelier, tá? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre as minhas indicações. E não tomo vinho só meu, não, tá? Muito pelo contrário. Para conhecer de vinho, você tem que abrir o Tem que leque, né? abrir o leque. Total, total. Ô, Duda, me conta uma coisa. Você já sofreu preconceito na sua profissão por ser mulher? Por ser esse mundo muito masculino? Veja, vamos lá. Essa resposta seria sim. Mas como eu vim da engenharia civil, né?
Eu acho Já veio que já calejada. veio calejada, exatamente. Então, eu estudei na Universidade de Engenharia Civil, onde éramos 5 mulheres na turma. Quando eu fui fazer o curso sommelier, também éramos 5 mulheres na turma. Então, eu já vim totalmente calejada. Mas, assim, pior do que preconceito, eu acho, o grande desafio para a mulher é estar no salão, sabe? É estar no salão, servindo, sendo gentil, sendo cortês, porque vem uma cantada, né? Uhum, Então, pior do que o preconceito é isso. E o preconceito que eu tive na prática, eu nunca vou me esquecer, eu estava num evento, num hotel bem renomado uhum. aqui, sem citar nomes, e tinha um cardápio assinado, né, pelo chefe, e com a harmonização ao vivo, alguma coisa, pelo sommelier Duda Figueiredo. Porque, na verdade, sommelier é para homem. Para mulher, sommeliere, que a gente praticamente não usa. Então, normalmente o cardápio tá sommelier, teoricamente seria um homem, Duda Figueiredo. Duda pode ser homem ou mulher, É, né? é. Eu chego mais cedo para averiguar a temperatura, para ver se as taças estão tudo ok e tal. Eu estava por ali circulando e chegou um senhor muito elegante e perguntou e disse assim para mim: quando o sommelier chegar, diga a ele que eu quero falar com ele. Foi mesmo. Era eu, né? Eu disse: olhe, o sommelier já chegou. Aí ele olhou para mim e fez: na verdade, a sommelier. Aí ele: ah, o quê? Ele não sabia nem o que era. Eu disse: é porque sommelier é para mulher. No cardápio, por acaso, está errado. Mas a sommelier sou eu. Aí ele reagiu, né? Hum. Quando eu fui dar boa noite no evento, chegaram as outras pessoas, ele chegou cedo, né? Chegaram as outras pessoas, eu dei boa noite e tal. Eu disse, ó, noite completamente descontraída, fiquem à vontade, pergunte o que você quiser. E eu ia me apresentar, eu vou aproveitar para me apresentar. Eu nem cheguei a me apresentar. Ele já virou e fez. Já que pode fazer pergunta à vontade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hum. Eu disse, pois não. Como é que faz para harmonizar? Eu vou lhe fazer uma pergunta que nenhum sommelier nunca conseguiu me responder. Veja, na plateia, né? Eu disse, pois não. Aí ele disse, eu quero saber qual é o vinho que harmoniza com moqueca. Eu já perguntei isso para não sei quantos milhões. Eu vi logo que ele devia ser baiano, né? Eu Certo. pensei, aí já foram minhas O deduções. capixaba. É. Aí foi a pergunta que eu devolvi para ele. Que moqueca? Que muqueca. A baiana ou a capixaba? Aí Ah. pronto, empulhei. Ele não sabia nem qual era a diferença. Ai, pronto. Aí ele respondeu, uma moqueca com tudo que tiver direito. Eu disse, não, veja bem. Com tudo que tiver direito, o senhor está querendo me dizer com leite de Tem um coco, dendê com dendê, coco. coentro, um hard. Aí ele disse, ele não sabia nem a diferença. A gente foi ali batendo a bolinha, disse, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a falar sobre a nossa harmonização de hoje. E no final a gente vai voltar nessa pergunta. E sabe quem vai responder a pergunta? Não sou eu não, é você. Meu fã, me chamou para fazer um evento na casa dele. Foi mesmo. Então assim, ele tinha preconceito. Eu Ele tinha sei. preconceito. Ele estava esperando um sommelier homem, de terno, cheio de broche pendurado aqui, porque cada curso que você faz tem um broche, né? Dá para rodear o pescoço todinho. E eu Uhum. digo, os broches foram feitos para os homens, porque os broches só pregam no terno, Uhum. né? Mulher normalmente não anda de terno. Eu vou pregar os broches aonde? Aonde? Então, meus broches estão dentro da minha gaveta de joias, porque eles valem joias. Para mim, para Sim. você, para a plateia, não vale absolutamente nada. O que vale é o que eu vou fazer ali, né? Então, sim, eu realmente eu saí desse métier um pouquinho, de estar nessa pompa do mundo dos vinhos, porque essa pompa afasta o consumidor. E o Uhum. nosso papel hoje é atrair o consumidor, a gente precisa aumentar esse consumo, aumentar esse Uhum. conhecimento, né? E me diz uma coisa, a gente tem aqui em Pernambuco produção de vinho, né? Sim, Principalmente na região de Petrolina. sim, no Vale de São Francisco. Temos, temos vinhos de qualidade aqui. Como é que você vê isso? Está melhorando? Veja, eu participei daquela ali desde o começo, né? Desde as primeiras parreiras de uvas vitiviníferas, né? Que se produzia muita uva lá de mesa. E eu me lembro na época que se dizia assim, e o mundo inteiro veio ver isso. É o único lugar do mundo que dá 3 safras no ano só. Então, assim, era escandaloso. Porque se uma safra não prestasse, você já tinha outra que já tinha outra. Enquanto o mundo inteiro esperava o outro ano, Certo. eu já tinha ali uma safra para corrigir a outra. Mais acidez, mais açúcar, mas dentro do mesmo ano. Com o tempo, percebeu-se que isso não é bom para a uva. A uva vem de uma árvore, né, de uma planta chamada parreira.
E essa parreira, ela precisa o ciclo dela precisa de 4 momentos. E um dos momentos ela é hibernar. Por isso que ela precisa de temperaturas mais frias, que ela hiberna no frio. Quando é que eu tenho frio em Petrolina? Nunca. Tanto é que ela fica altamente produtiva. E aquele estresse que causa nela, tanto é que eles pararam de dizer isso, né? O único lugar do mundo que dá 3 safras por ano, porque eles perceberam que era um tiro no pé, né? Eles pararam de estressar a parreira. Por quê? Esse fato dela hibernar é que traz a qualidade. É um dos fatores que traz qualidade para o vinho. Uhum. Então o que é que eles estão fazendo lá agora? Estão botando ela para dormir. Já que ela não hiberna por temperatura, eles botam ela para dormir, deixam ela descansar, porque senão ela não consegue produzir. É que nem um atleta de ponta, tá ali. Se ele não descansar, né, se ele fizer uma maratona atrás da outra, não consegue produzir bem. Né? Então a uva lá vivia fazendo maratona. Então eles aprenderam que aquilo não era bom. Pararam, deixaram de trilhar esse caminho e foram para um outro momento. Né? Mas, mesmo assim, foi uma pergunta que eu respondi recentemente. E, assim, eu não gosto muito de falar disso porque eu tenho uma opinião muito própria formada. É, Me perguntaram assim: se você tivesse um terreno lá no Vale do São Francisco para a produção de vinho, o que é que você produzir? Qual era a uva que você plantaria? Moscatel. É um solo riquíssimo para moscatel. Né? A Que moscatel tem, super que se tem adaptou. seu mercado também, né? Total, total, total. Produziria o quê? Espumante. Ponto. Uhum. Ponto. O resto é murro e ponto de faca, né? O que é o espumante? Como é a fabricação do espumante? O espumante, diferente do vinho, ele sofre a primeira fermentação e transforma em álcool. Aí ele sofre uma segunda fermentação para ter as bolinhas, né? Toda fermentação produz gás carbônico. Né? Na primeira fermentação, deixa ela escapulir, vinho. Na segunda fermentação, você tem que reter esse gás carbônico. Uhum. Você tem duas formas, o método Charmat e o método Champenoise, que é o método tradicional. Champenoise, o que faz as champanhes, fica o método Champenoise. No primeiro, em grandes cubas, você retém esse gás carbônico, vedando isso de alguma forma. No segundo, você faz garrafa por garrafa. Né? Você bota o líquido dentro, joga a levedura e ela começa a produzir esse gás carbônico dentro de garrafa por garrafa. Aí todo mundo faz. Por que é uma garrafa de champanhe? A champanhe é um espumante. Nem todo espumante é champanhe, mas Sim. champanhe é um espumante. Por que uma garrafa de champanhe é tão mais cara? É garrafa por garrafa. É diferente você fazer em grandes cubas. Entendi. Né? Então são dois métodos completamente distintos. Um grande produção, outro bem menor. Vamos lá. A gente está num evento, certo? Estou fazendo um evento aqui na minha casa, estou recebendo, o pessoal está bebendo, está tudo certo. Vai faltar bebida, porque o pessoal está bebendo demais. Como é que a gente multiplica o vinho? Vai faltar bebida ou vai faltar vinho? Vinho, Veja, pede no iFood. pedir vinho no iFood é a pior opção. Né? Você não vai encontrar. É difícil pedir vinho no iFood. É difícil. Eu acho assim que você vai fazer uma festa e hoje a gente sabe fazer a conta bem Sim, direitinho do como é essa uísque, da conta? Era outra cerveja, pergunta. né? Como é a conta? A conta do vinho hoje ela ainda é muito relativa, mas a gente normalmente faz a conta de 1 para 3, né? Uma garrafa para 3, ou seja, a quantidade total de pessoas dividido por 3. E conversa com o fornecedor para te mandar um estoque em consignação. Não tem outro caminho. Porque enquanto mais você evolui, enquanto mais as pessoas evoluem no mundo do vinho, enquanto mais a gente faz questão de pensar na gastronomia e de se vir um vinho de melhor qualidade, mais as pessoas vão indo para o vinho. Um dado para casamento, por exemplo. Antigamente essa conta do espumante era 1 para 3. Hoje já está começando a virar 1 para 2. Por quê? Mesmo aquele tomador de uísque, mesmo aquele tomador do drink, ele chega e toma 2 tacinhas de espumante. Certo. Então essa conta Certo. antigamente não era feita. Como é que a gente faz a conta hoje? A gente vende 1 para 3, a gente vende para o cliente 1 para 3, mas a gente complementa em consignação como se a conta fosse 1 para 2. Porque em alguma coisa ali no meio do caminho você vai estar seguro. Certo. Entendeu? Então a conta do vinho ainda é muito nova. Né? Então o estoque de consignação evita você ser pego de calças curtas. Porque realmente, a depender do horário, você vai ter poucas opções. É diferente de pedir uma cerveja, de pedir um saco de gelo, de pedir uma garrafa de uísque. Né? Pedir vinho, assim, no meio de uma festa é um pouquinho mais complicado. Até porque você vai mudar o vinho, né? E a pessoa provavelmente vai querer do que ela estava tomando, né? É, verdade, tem isso. Ó, por que a ressaca do vinho é tão forte? Vou voltar lá no que eu disse no começo. Vinho não Sim, é uma bebida para beber. Vinho é uma bebida para degustar. degustar. Né? Então, ele tem algumas coisas nele que podem deixar as pessoas. Tem pessoas que são mais suscetíveis. Por exemplo,
Nos vinhos, todo vinho tem uma substância chamada SO2, que é o sulfito, que é para ele parar de fermentar, senão ele continuaria borbulhando. Né? Então eu preciso parar essa fermentação e a gente bota ali o sulfito. Uma quantidade muito pequena, né, autorizada, monitorada e tal. Tem pessoas que são suscetíveis a isso. Ah, eu sou suscetível a isso, eu tenho muita dor de cabeça. Minha mãe, muita dor de cabeça com vinho branco, muita dor de cabeça. Sabe por quê? As pessoas normalmente gastam mais dinheiro no vinho tinto e compram o branco mais barato de todos. É exatamente o contrário o raciocínio. Porque o vinho tinto já tem um conservante que é dele, que é o tanino. O vinho branco não tem. Então, normalmente, eu tenho um pouco mais de conservante no branco do que no tinto. Veja, esse conservante a gente tem na cerveja, todas as bebidas claras tem. Então, eu deveria desembolsar mais pelo branco. Certo. Como é que eu tirei minha mãe dessa curva? Toma vinho branco bom. Acabou. Tá. Toma vinho branco bom. Tem outras pessoas que são suscetíveis ao tanino. Né? O tanino, às vezes, gera algum mal nela. Não mal, mas gera algumas reações. Né? A gente tem que ir medindo. Enjoo e tal, Se dor de eu não me dou cabeça. bem com o tanino e eu quero tomar vinho tinto, vamos buscar as uvas da casquinha fina. O tanino está na casca. Enquanto mais Certo. fina a casca, menos tanino E eu quais tenho, menos são eles? concentração. As uvas de casquinha fina, Sim. Pinot Noir é uma delas, a Sangiovese é outra, a Merlot fica ali no meio do caminho, né? Eu tenho que evitar aquelas cascas grossas. Então tem como dar Sim, uma eu adoro, driblada. eu adoro quando eu tô no Wine Bites. Duda, eu tô que não posso tomar vinho tinto. Nossa, eu passo tão mal. Mas por quê? Eu preciso fazer 3 perguntas. Vamos tentar assim, vamos tentar assado. Aí ela pede uma carne. Eu disse, a tacinha de vinho tinto hoje é por minha conta. Aí no outro dia, Duda, corei tão bem. Aí eu, pronto, tô mandando a caixinha Que já. coisa! Eu não tenho Tem mais que... ressaca, graças a Deus. Já anestesiou, né? Já anestesiei. Agora a gente vai fazer um teste com você, para você adivinhar. Não sou mágica. Para você, não adivinhar, não é para adivinhar, é para você julgar o vinho. Se ele é bom, se ele não é bom. Um vinho tinto, um branco, um espumante. Mas a gente vai mostrar, não Um rosé, a gente vai mostrar. a marca e tudo. Vai mostrar a marca e tudo. Não tem problema não. Ok. Vamos lá? Sinuca de bico. Saia justa. É saque pode ou é saia justa? Essa ajusta, essa ajusta. Ó, agora a gente vai fazer, né? Vamos ver o que é que Duda consegue perceber dos vinhos que a gente vai servir. A gente quer vedar os seus olhos. Estava programado não, viu? Mas Veja, sabe que pode é assim. eu preciso dizer o seguinte, sommelier é um estudioso no mundo dos vinhos, ele não é mágico, tá? Então, diante de Não é 9 magia. milhões de rótulos e mais de 5 mil uvas, Deixa eu pegar aqui isso não é fácil. para mostrar o primeiro rótulo. Olha, esse daqui ela vai amar. Deixa eu abrir aqui, ó. Tal. Na verdade, é um branco espumado. Uau! Uau. Deu para perceber. Ele não é espumado não, ele é branco espumado é frisante. Isso daí é Então, um esse é um espumante. frisante. Não, isso é um espumante, pelo barulho que É um fez. espumante, então. E Tá aqui. cuidado, que eu preciso ensinar você a abrir, porque você pode ficar cega. É sério. Aqui, ó. Sim, eu posso desvendar Não, agora? pode não. Esconda a garrafa. Primeiro você vai beber. Tá, vou esconder a garrafa. Vá, tire a venda. Ó, uma coisa, tá? Hum, Nós sommeliers temos mania, né? Pegamos a taça e giramos. Espumante a gente não gira, tá. tá? Porque ele E já nem tem esse essa gás. taça. Hã? E nem Não, é essa taça sim. essa Aquela taça. outra caiu por água abaixo. Ah, tá. Tá? Mostrou o rótulo? Mostrou. Ixi, que desgraça. Não gostou, não. Terrível, muito doce. Muito doce. É famoso, viu? Isso é vinho. É uma cidra. Cidra De maçã. Cereté. Cidra. É De maçã. famoso. É. Olha aí, ó. Ixi, Maria. Esse não deu, não, Sério, né? você vai cozinhar meu juízo. Esse não deu, não. Terrível. Agora vamos pro rosé.
Pois é, a gente tá falando de vinho de uva. Não, mas isso aqui é o vinho, é porque você não está reconhecendo. Não, isso não é o vinho, não. Isso é uma cidra. Agora, Cidra é um fermentado de maçã. agora nós vamos para um rosé frisante. Rosé frisante. É, Jesus. olha, Tava tão bom aquele Pinot Grigiozinho lá na mesa. aquele Pinot Grigio, mas esse daqui eu vou dizer, é campeão. Olha, normalmente a pessoa deixa o melhor pro final, porque senão os convidados Não, o não melhor é voltam. pro final. E aí, pode abrir? Peraí, não, calma. Vou abrir aqui. Cuidado, se for espumante, segura essa rolha aí, pelo amor de Deus. A gente não Tá, tem que lhe socorrer. vamos lá. A gente pode depois ensinar aí o pessoal a abrir um espumante sem emoção, né? Já vi uma pessoa ficar cega. Ave E Maria. fica mesmo. São 4 a 5 atmosferas E dentro da pior que eu não estou garrafa. conseguindo abrir mesmo, não. Ou seja, eu vou ter que desvendar para abrir, porque eu não vou conseguir abrir Não, vendada, né? por que não? Consegue abrir vendada? Não, Vá. não consigo abrir vendada. E agora? E agora? Vocês suas pegadinhas, né? A pegadinha. Me Como é? O lasquei. feitiço foi contra o feiticeiro, né? Tá, então você vai tirar. Olha, Opa, não fiquei cega. Tá tudo certo, Duda. tudo certo? Certo. Cadê? Já se viu? Tô servindo aqui, ó. Olha, gente, olha a cor dele, que maravilhosa. Vou deixar aqui para quando você Eu abrir. espero que seja melhor do que o outro. Aqui tá na sua mão. Já escondeu a garrafa? Não, escondi aqui. Tá. Esse é campeão. Jujuba. Eu adoro jujuba, tá? Mas daqueles pacotinhos assim. Então Tem que tá. botar na boca? Tem. Sério? Tô Tem. sem comer. Mas isso é um alimento. Isso aqui não é alimento, não. É não. Isso aqui suco. É remédio. Que suco, remédio. É a dos campeões. Sem álcool, de morango. Aí. Olha aí, Jujuba. ó. Jujuba. Na jujuba, o sabor que eu mais gosto é a vermelhinha. A gente fica procurando, né? Fica brigando pela vermelhinha. Tá vendo? Você pode degustar quando quiser. Aí, gostou? Álcool zero. Gente, agora vamos para o tanino. Aproveita porque eu não vou voltar mais nunca aqui. Vamos para o tanino, certo? Pelo menos esse não tem emoção, né? Esse Não não precisa tem botar a mão no... emoção. Olha, Tem saca-rolha? aqui. Ele não precisa sacar rolha, não. Ah, tá. Deixa eu ver o... Não fez nem crack. Calma, tá indo. Ah, preciso me ensinar. Me dê aqui a garrafa, esse eu consigo. Não, você não pode pegar na garrafa, Ah, não. não posso pegar na garrafa. Porque a Normalmente as pessoas a vão por garrafa- cima. A garrafa é uma garrafa especial. Jesus. Mais especial do que os anteriores. Olha o tanino, gente, fazendo efeito. Agora, aqui, ó. É. Pode tirar o negócio do olho? Pode. Desgraça pela cor já. Veja, vinho tem que ter brilho. Esse vinho tá opaco. Opaco? Completamente opaco. Não. Tá. Não tô vendo isso, não. Essa luz tá Tô ligada, vendo não é? brilhante. Liga aí essa luz. Opaco. Completamente opaco. Se quiser vir aqui, inclusive no vídeo, completamente opaco. Olha aí. Tava muito tempo aberto? Não, abri hoje pra você. Especial. Não, esse não vou botar na boca. Não. Vou não. Isso não é vinho. Não, pra sentir o sabor. Não, vou vomitar aqui ao vivo. Pra sentir a nota. A nota. Nota de vinagre. Caramba, não é nem vinagre, é pior do que vinagre. Todo mundo já tomou. Olha aqui. Eu ia dizer agora que era carreteiro. Porque eu também Olha já tomei. aí, ó.
Eu também já tomei. desde Também já tomei. 1963. Eu também já tomei. Lá no trilho de Gravatá. Então, olha aqui a nossa seleção. Eu achei que a minha moral era maior. Que o quê? A seleção. Eu achei que a minha moral era maior. Volto mais nunca, viu? Se Volta vai fazer mais a nunca. próxima, é lá na Entrevinhas. Tá vendo? Ela Ó, me cheiro de demitiu. uva. Cheiro de uva. Cheiro de uva. De uva podre ainda mais. Ave Maria. E essa cidra? Era a melhor de todos. Era a melhor. Gostinho de maçã. Cerezé, perdão, Cerezé. Era a melhor que tinha dos três. Né? Então, viemos de um suco de maçã para uma Pra jujuba de uva. e para um. Tenho nem descrição. Não há descrição. Ui, tô me arrepiando. Ó o brinde. Duda, é verdade que uma tacinha de vinho faz bem ao coração? Não só o coração, mas a alma, né? O vinho alimenta a alma, né? Então esse negócio de tomar uma tacinha por dia faz sentido. Total. Para os homens, duas, né? Que injusto. Veja. Isso é que diz o Ministério da Saúde, né? Para as mulheres, uma, para os homens, duas. E eu questiono. Depende da mulher e depende do Depende do homem. homem. Depende O tamanho da mulher. do tamanho, do Eu tenho porte. 1,56, quer É. dizer, se eu tomar Por mais de exemplo, eu um, posso tomar duas, você só pode tomar eu uma. só posso tomar uma. Olha aí, tô na Mas veja, desvantagem. inclusive tem estudos novos, eu estou lendo um livro agora sobre como o vinho age nessa parte estomacal, como o vinho age, o vinho é alimento para as bactérias boas do intestino, né? Então a gente vive tomando os famosos lactobacilos. Eu tomo, tá? Não estou dizendo para ninguém parar de tomar, não. Mas o vinho também age na flora intestinal, e a flora intestinal a gente sabe que hoje é muito importante, né? O segundo cérebro do O corpo, intestino é o segundo né? cérebro. Então, assim, e não é mais empírico, tá? Existem pesquisas com seres humanos que tomaram, né? Tanto é que se você for na farmácia, já existem medicamentos naturais feitos de vinho para a pessoa dormir. Por exemplo, para dar uma relaxada, né? São os fitoterápicos, né? Então, assim, vinho realmente é vida. Vinho é vida e, para mim, eu sou suspeita para falar, eu tomo minha tacinha todo dia, exceto segunda-feira. A segunda é o dia santo. Não, a segunda é o dia eu digo que segunda-feira é o dia de comer alface e tomar água. Dá uma limpada geral. Verdade. Já teve. Não, eu não sei se você teve isso, porque você, no Woman's Wine, as pessoas reservam antes e pagam antes, Sim. né? Não teve nenhuma vez que você teve alguém que deu um calote em você? Não, veja, o que acontece às vezes é as pessoas reservam antes, pagam antes e simplesmente não aparecem. Acho que isso é uma coisa muito aqui de Recife, né? Em Maceió não tem esse problema. E aí depois ligam ou mantêm contato para querer algum tipo de Usar o mesmo. ressarcimento. Veja, a cozinha serviu, né? Ou alguém comeu O dois, prato foi feito para você. porque, né? Eu tô com a lista ali, eu não posso. Se eu tenho uma lista de 60, eu não posso fazer 57. Porque você provavelmente. Eu tô achando que você vai chegar atrasado. Eu tenho uma confirmação na porta das pessoas que fizeram o check-in, mas eu parto do princípio que tem alguém atrasado. Eu ainda tento buscar, ó, liga pra fulana, vê se tá chegando, vê se não sei o que lá e tal. Mas que o prato foi executado, foi. Então, essa história de não se comprometer, né, com aquele compromisso, eu tenho que me comprometer com a entrega. Certo. Né? Já aconteceu de a pessoa ligar e pedir. Já. É difícil administrar essas situações, né? É muito difícil. Ah, mas então deixa pro próximo. Não, o próximo é outro. É outro. Né? É outro valor, é outro vinho, é Vão outro ser menu. 2 pratos, o que você não É, comeu e o que você vai E comer. veja, eu pré-pago o restaurante. Né? Claro, Eu claro. pré-pago o restaurante. Eu contrato um restaurante para 60 menus. São 5 etapas. 6 vezes 5 são 300, né? São 300 empratados. Eu pago um dia antes. Se você resolveu faltar, Problema alguém vai seu. comer. Alguém vai comer. Né? É uma coisa assim, realmente, que não dá muito pra... Né? Às vezes eu já fiz uma gracinha, vamos fazer o seguinte, o vinho sobrou, vamos dar uma garrafinha pra você tomar no final de semana, tá? Mas, Mas veja, é muito indelicado da quem pessoa. viveu, viveu. Né? É. Quem não viveu, vem o próximo. É verdade. E me fala o seguinte, você estava falando de um projeto novo que você está aí lançando. Chega, eu tô me tremendo. Como que é esse
projeto? Conta pra gente. Tem dois projetos novos, né? Um saiu do forno hoje, né? Tô muito feliz pelo convite da Nova Brasil FM, que a princípio vai ser em Recife e em Salvador, né? A gente vai ter uma coluna lá chamada Harmonizando a Vida com Duda Figueiredo, né? Vai ser mais ou menos ali na hora do almoço, entre 13 e 13h30. Eles não precisam horário, porque é no horário de intervalo. E vai ser reprisado à noite, para quem perdeu ali no meio do dia, entre 19h30 e 20 horas. É, A gente vai ter duas pautas, basicamente. Nas terças-feiras, a gente vai falar de curiosidades no mundo dos vinhos, mitos e verdades, tipos de uvas, enfim. E na quinta, né, já que antecede o final de semana, vamos falar de dicas de harmonização. E essa dica de harmonização vai ser reprisada nos mesmos horários na quinta, ela vai ser repetida no sábado, né? A gente vai falar um pouquinho de receita, enfim, para a pessoa poder se divertir ali um pouquinho. Bem legal. A Nova Brasil FM escolheu aí 20 colunistas, cada um vai falar de uma pauta, né? Então tem chefe de cozinha, tem esse pessoal de doceria, né? Que tá super na moda, muitas docerias, vai falar de moda, estilo de vida, enfim. E eu fiquei responsável por essa pauta de vinho e harmonização. Que responsa, né? Que responsa. Que responsa. Estreou ainda há pouco. Nem ouvi ainda o que é que deu. Vai ouvir a reprise. Vamos ouvir a reprise. E o outro projeto que você estava dizendo? E o outro projeto, eu estou montando uma palestra no mundo dos vinhos, né? Diferente de tudo que eu já vi, era um sonho, né? É um sonho ainda, tá saindo do papel, mas a gente fez toda uma abordagem como se a gente fosse criar uma minissérie. Então eu pesquisei muito sobre essa empresa. Na verdade, eles pesquisaram sobre mim, me convidaram para esse projeto. Fiquei meio chocada, né? Foi uma coisa que me pegou de supetão no início desse ano. Eu meio que disse, deixa eu pensar, né? Quando foi em março, a gente se encontrou pessoalmente e é um cara que trabalhou em Hollywood por 8 anos, morou na Califórnia. E ele disse, ó, eu preciso criar uma palestra com você. Que massa. E aí a gente está desenvolvendo isso juntos. Eu estou indo para São Paulo semana que vem para ensaiar. Que Né? massa. Porque palestra, eu achei que era falar. Palestra, na verdade, você faz um roteiro, como se fosse uma curta-metragem. Você faz uma abordagem, faz um roteiro, você ensaia a fala e agora eu tenho que ensaiar, eu tenho que fazer aula de teatro agora. Eita, Vamos ver se vai dar certo, né? vai dar certo, com certeza. Ó, eu queria agradecer você aqui Eu pelo que papo, agradeço. pela disposição, Bom pela demais. aula, pelas dicas. Esse é o Saque Pode Vinho 1, né? Tem que ter o 2. Tem que ter o 3, 2, 4, 3. 5. E a gente vai trazendo cada vez um tipo de vinho, né? Hoje foi só branco, né? Foi Falamos só muito em branco, acidez, em salivar. A gente precisa sentir o contrário. ao contrário, do tanino. Exatamente. Então, acho que vão acabar você falando suas redes sociais aí para todo mundo seguir. Ok. Gente, o Humus Wine tem um Instagram muito legal, né? A gente fala de forma descontraída, @humuswine. Quem quiser viver experiências na gastronomia, no mundo da música, misturado com vinho, @entrevinhos. Somos um wine bar focado na sua experiência. Acho que é isso. Obrigada, vamos brindar. Foi maravilhoso. E viva o vinho! Viva o vinho.